Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo. Eu sou a doutora Érica Pedros, sou fisioterapeuta com especialidade na área de uroginecologia. Eu gostaria de mostrar um pouquinho da minha área para vocês. Eu tinha decidido aqui alguns temas específicos sobre disfunções miccionais, disfunções sexuais, mas eu achei legal, por ser o primeiro vídeo, por a gente estar se conhecendo, eu começar a falar um geral, né? A atuação da fisioterapia nas disfunções pélvicas femininas e masculinas. Falar da fisioterapia pélvica aí de uma maneira geral, global, e para vocês entenderem um pouquinho dessa área de atuação, tá? Sou a doutora Érica Pedros, sou formada em fisioterapia pela Unesp, sou pós-graduada na fisioterapia traumato-ortopédica esportiva e também na pós-graduada em uroginecologia funcional, que é a fisioterapia pélvica pela Faculdade Inspirada de São Paulo. Sou pós-graduada também em sexualidade humana pela CBA of Miami e atuo dentro das minhas consultas como parte de terapia sexual, tá? Não tem como falar que uma área não vai complementar a outra, porque vai muito, principalmente a parte da sexualidade com a fisioterapia pélvica e a pélvica com a ortopedia, porque vocês vão perceber aqui que tem tudo a ver, tá? O que faz um fisiopélvico, né? O fisioterapeuta pélvico, ele é profissional que ele vai atuar nas disfunções apresentadas na região pélvica. Isso é, abdômen, lombar, assoalho pélvico e os órgãos que estão ali envolvidos, tá? Então, eu gosto bastante de trazer essa imagem para vocês aqui. Aqui eu tenho uma pelve, tá? Essa é uma pelve feminina. Aqui a gente tem os isquios, né? Que é nosso ossinho aqui do lado do quadril. Aqui é onde sai a nossa perna. Aqui a gente tem a lombar, a região sacral, cóccix. Aqui embaixo a gente tem o assoalho pélvico. E o assoalho pélvico, ele tem justamente essa função de contração e relaxamento, que ele ajuda a sustentar os órgãos pélvicos. Não é a única função, porém ele ajuda, né? Aqui o assoalho pélvico feminino, então a gente tem aqui a bexiga, o útero e o reto. Esses são os órgãos, basicamente, que estão aqui sobre esse assoalho pélvico, tá? O assoalho pélvico, ele tem aqui os músculos mais superficiais, são os músculos que a gente consegue palpar externamente, e os músculos internos, os músculos profundos, que a gente só consegue palpar internamente pelo exame de toque, tá? Então, vamos lá. Aqui na imagem, vocês podem verificar o assoalho pélvico feminino, masculino, mas ele não tá desse jeitinho que tá aqui que eu mostrei para vocês. Ele está como se fosse um corte lateral, né? Só pra gente ter uma ideia aqui, que aqui existe, ó, o assoalho pélvico feminino, aqui embaixo existe o assoalho pélvico masculino, só que aqui dentro a gente consegue ver, ó, a parte do reto, ânus, vagina, útero, bexiga, tá? A gente consegue enxergar aqui na mulher e no homem aqui, ó, bexiga, próstata, muito importante, testículo, pênis, tá? Então, vamos lá. Então, basicamente, a fisioterapia pélvica, ela vai atuar em algo que esteja ali numa anormalidade com esse corpo, tá? A fisioterapia, como qualquer outra área, como qualquer outra especialização da fisioterapia, ela tem como objetivo o retorno da função, tá? Então, assim, seja na ortopedia, seja no esporte, seja na UTI hospitalar, cardio-resp, qualquer área da fisioterapia, o que a gente quer, né? Qual é o nosso objetivo principal? É retornar a normalidade, né? Retornar a função para essa estrutura, para esse paciente, né? Que a gente está ali tratando, e também trazer uma qualidade de vida para esse paciente. Então, assim, o paciente ele chega com uma queixa, a gente quer melhorar a queixa desse paciente. Por mais que seja ali existe uma impossibilidade em tratar a disfunção, a gente de repente não consiga retornar à função, mas a gente consegue dar uma qualidade de vida boa para esse paciente, tá? Esse é o nosso objetivo. Então, a atuação do profissional, ela também envolve o funcionamento adequado desses órgãos, né? Dessa estrutura que está lá dentro. Então, como eu disse aqui para vocês, né?
os órgãos reprodutores, né, pênis e vagina, e a gente tem lá os órgãos dos sistemas urinários, sistemas fecais, né? Nessa imagem aqui abaixo, você consegue ver o assoalho pélvico feminino, tá? Então, aqui a gente tem a vulva, ali tem a clitóris, a uretra, canal vaginal, o ânus, e toda essa musculatura aqui, ó, musculatura, fáscias, ligamentos, tudo isso daqui vai fazer parte dessa região do assoalho pélvico, dessa estrutura muscular, que é o que a gente precisa da função, a função de continência, a função de relaxamento, a função sexual e também essa sustentação, né? Como a gente havia dito já. Uma coisa que é bem interessante, aliás, eu não vou falar disso, não, vou falar um pouquinho mais para frente desse outro assunto aqui. Não vou dar spoiler. Vamos lá, não vamos ao spoiler, vamos seguir a sequência aqui dos slides. Tá. Só retornando. Opa, não consigo voltar? Não consigo voltar? Consigo sim. Então, aqui, ó, essa imagem de cima, a gente tem aqui, ó, a bexiga, aí a gente tem ali, ó, esfíncter uretral interno. A gente tem dois esfíncteres, tá? O interno e o externo. O interno a gente não controla. O interno, ele é controlado por esse nervo aqui, que é o nervo pudendo, tá? O esfíncter externo a gente controla a partir dessa função muscular, que a gente consegue conter, né? Fechar esse esfíncter e relaxar ele. Internamente, a gente não consegue. Ele é ativado, né, por esse sistema aí mais neural do nervo pudendo. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo que aqui a gente tem os nervos pélvicos, aqui tem o nervo pudendo, e tudo isso sai aqui da região sacral, ó, S2, S3, S4, exatamente. Se um paciente tem alguma disfunção nessa região aqui, que é a final da coluna lombar, lá na região sacral, levou um tombo muito forte, sofreu uma fratura, tem alguma hérnia de disco, tem alguma lesão aqui, ou sofreu alguma lesão um pouco mais acima aqui, ele pode perder esse funcionamento aqui dessa bexiga, tá? E aí, dependendo do que for, a gente consegue atuar. Em alguns momentos, de fato, não, tá? Mas tudo precisa ser avaliado. Eu gosto bastante dessa imagem, porque ela me traz dados, tá? Então, assim, o que especificamente a fisioterapia vai tratar? Aonde a gente vai atuar? A gente vai tratar uma pessoa com incontinência urinária, a gente vai tratar uma pessoa com incontinência fecal, a gente vai tratar uma pessoa que tenha constipação, anismo, dor genitopélvica, sintomas da endometriose, disfunções do detrusor, melhora da função sexual. Deixei aquela estrelinha aqui, ó, para vocês entenderem que a fisioterapia ela é padrão ouro no tratamento de incontinência urinária, tá? Então, ela vem antes de qualquer medicação e qualquer procedimento cirúrgico. A fisioterapia pélvica ela é padrão ouro no tratamento de incontinência urinária, principalmente em incontinência urinária de SURS, tá? Só uns dados básicos aqui, ó. 10 milhões de pessoas no país sofrem de incontinência urinária. Olha quanta gente. 5 a 15% da população adulta sofre de incontinência fecal. 25 não relata. Por quê? Porque é vergonhoso, né? A pessoa tem vergonha de falar que está soltando fezes, que perde fezes. Às vezes a pessoa ela tem um impacto de vida social grande, que ela nem sai mais de casa, porque ela tem medo. Às vezes até aqui na incontinência urinária, tá? O paciente acaba se isolando, ele não tem mais vida social, porque ele tem medo de que saia na rua, as pessoas sintam cheiro de xixi, imagina da fezes, né? Então, assim, isso aqui tem um impacto muito grande na população e a gente precisa falar sobre isso. Constipação são aquelas pessoas que sofrem
da famosa prisão de ventre, né? Então, fica lá sem ir no banheiro 2, 3 dias, né? Ou vai e tem que fazer aquela força para fazer cocô. Às vezes acaba tendo aí uma inflamação da hemorroida por conta disso. Então, a gente consegue tratar na fisiopélvica também. E o anismo é uma condição um pouquinho mais séria da constipação, que são aquelas pessoas que de fato ficam ali 10, 12 dias, às vezes, sem ir no banheiro, tá? Só para vocês entenderem um pouquinho. A dor genitopélvica são os transtornos da dor genitopélvica, são basicamente dividido em 3 partes, tá? Pensando aí na saúde íntima feminina, tá? A mulher, ela pode ter uma condição chamada vulvodynia, dispareunia ou vaginismo. A vulvodynia é uma condição crônica, é uma inflamação vulvar ali que essa mulher tem, ela pode ter uma ardência mais externa, uma ardência mais interna, né? Ela tem uma condição que ela precisa ser acompanhada de um nutricionista, porque dependendo da alimentação que ela consome, isso vai alterar esse pH dela, a roupa que ela usa, sabonete, para alguns produtos ali que ela utiliza, isso pode aí piorar essa condição. E é uma condição crônica. Então, tem épocas que esse paciente vai estar bem, tem épocas que esse paciente não vai estar bem. Quando não estiver bem, a fisiopélvica vai atuar aí junto com o médico, tá? A dispareunia é uma dor na relação sexual. Então, essa mulher, ela pode ter um desconforto ou ela pode ter uma dor. Ela pode ter um desconforto de uma ardência, de uma sensação de queimação, né, de uma irritaçãozinha, ou ela pode ter uma dor ali a ponto de pedir para parar, né? Essa dor, essas ardências, elas podem estar no começo da relação, elas podem acontecer no final, durante, elas podem acontecer após, né? Então, isso precisa ser muito bem investigado, porque não muitas vezes, mas uma grande porcentagem acontece de sofrer da endometriose, né? A endometriose, ela é uma condição que ela traz dor na relação sexual. Então, isso precisa ficar muito fixo na nossa cabeça. Como ano passado aconteceu com a Anitta, né? Que ela falava que ela tinha relação e no dia seguinte ela ficava com ardência, não conseguia andar direito, tinha muita cistite de repetição, né? Então, é justamente isso. O vaginismo é um pouquinho mais sério, tá? O vaginismo é aquela mulher, né, aquela pessoa que ela tem uma contração involuntária desse assoalho pélvico, essa musculatura aqui, ela trava a ponto dessa paciente não conseguir penetrar. Penetrar não é só em relação sexual, tá? Ela não consegue colocar o dedo, um absorvente interno. Essas mulheres, geralmente, elas sofrem muito para fazer qualquer tipo de procedimento ginecológico. Então, uma simples consulta pode ser aí um transtorno para essa pessoa, tá? A fisiopélvica, a gente atua com essas mulheres. Então, aqui eu coloquei sintomas da endometriose, porque a fisiopélvica não trata a endometriose, ela vai atuar nos sintomas que a endometriose vai trazer para essa mulher. Então, essa pessoa vai trazer a queixa e a gente vai, né, atuar nessa queixa desse paciente. Disfunções do detrusor, como eu disse aqui, a bexiga hiperativa ou a bexiga hipoativa, né? É uma condição aí que a gente consegue atuar com alguns estímulos elétricos, principalmente, e também o trabalho de treinamento muscular, isso vai entrar em basicamente tudo, tá? Melhora da função sexual, a gente está sempre observando como é que é essa função sexual, se tem, se não tem, se tem libido, se não tem. Então, qualquer disfunção aí, a gente vai estar prestando atenção com esse paciente. Dentro das consultas, a gente sempre vai evoluindo e a gente sempre acaba chegando nessas questões aqui, tá? Então, basicamente, aí a nossa atuação dentro da área de urogineco são nas disfunções mencionais, as disfunções coloproctológicas, disfunções sexuais, gestação puerpério, endometriose e menopausa. Além, claro, do câncer, né? A gente tem uma atuação muito grande aí em pacientes oncológicos e e também nas cirurgias pélvicas, tá? Então, tanto, por exemplo, a questão da próstata, da prostatectomia radical, que são os pacientes homens que fazem a retirada da próstata, eles são pacientes saindo do oncológico, mas eles vão tratar principalmente a incontinência urinária.
90% desses pacientes têm incontinência, alguns uma durabilidade aí de 10, 10 dias, 2 meses, 3 meses, alguns pacientes ficam um pouquinho mais, e a gente consegue atuar com esses pacientes na fisiopélvica também, tá? Vamos lá. Disfunções miccionais, então, são os distúrbios de urina, distúrbios da bexiga. Então, aqui eu classifiquei, tá? Incontinência urinária de esforço, incontinência urinária de urgência, incontinência urinária mista, bexiga hiperativa, aquela pessoa que faz o xixi, precisa fazer xixi a cada meia hora, ou a bexiga hipoativa, aquele paciente que simplesmente esquece que precisa fazer xixi e acaba tendo uma incontinência por transbordamento porque a bexiga não avisou o cérebro que precisa relaxar, que precisa ir no banheiro. Então, assim, é uma condição também. Sensação de esvaziamento incompleto, tá? Então, aqui a gente tem aquele paciente que fala assim, doutora, eu vou no banheiro a cada meia hora, mas tá aquele pouquinho, eu tô sempre com aquela sensação de peso, né? Então, isso a gente esvaziamento incompleto. Geralmente, esses pacientes, se eles vêm através do urologista, ele já vem com um exame específico pra gente, tá analisando, mas toda a nossa clínica a gente consegue avaliar na consulta, nessa primeira consulta, né, que é a consulta de avaliação, noctura e enurese, né? Levantar muitas vezes para fazer xixi ou xixi na cama. A enurese é o xixi na cama, e a enurese geralmente ela vem aí de crianças. Então, sim, a gente também atende o público infantil, tá? Então, existe uma classificação aí pela OMS que qualquer perda urinária é considerada incontinência urinária, qualquer perda de urina. Então, assim, doutora, às vezes, quando eu tuço, quando eu espirro, eu solto uma gotinha de xixi. Tem incontinência urinária, tá? Uma gotinha de xixi, ela é incontinência urinária, e quando você espirra, tosse, faz esforço e perde urina, isso é considerado uma incontinência urinária de esforço. Você sofreu um esforço e o seu sólio pélvico não está resistindo àquele esforço e você está perdendo urina. Então, sim, é esse o nosso tratamento. Então, tem um dado aqui novamente, né, que de acordo com a OMS, 5% da população mundial é atingida por conta dessa causa, né, e no Brasil afeta uns 10 milhões de brasileiros. É de conhecimento científico já, que quase 50% das mulheres já sofreram ou irão sofrer algum episódio de perda de urina ao esforço, e a cada 5 mulheres, uma sofre de incontinência urinária de esforço também, e após os 30 anos de idade, né? Então, se você tem aí mais 4 amigas e nenhuma delas tem perda urinária, pode ser você. Observe. Disfunções coloproctológicas. Então, são os distúrbios retais e intestinais, tá? Então, incontinência fecal, incontinência de flatos, constipação, a prisão de ventre, anismo e a hemorroida, né? Eu ia colocar aqui um asterisco, eu acabei não colocando. A hemorroida não é que a gente vai tratar a hemorroida também, tá? O que a gente precisa averiguar com esse assoalho pélvico? Por que essa hemorroida está saindo? Por que ela está inflamando? O que está acontecendo que esse paciente está tendo essa condição aqui? Então, através de uma avaliação, a gente vai entender o que está acontecendo com esse assoalho pélvico, se esse assoalho pélvico está muito tenso, se ele está muito tensionado, se ele está muito... se precisa fazer uma liberação nessa musculatura, né? Às vezes, essa musculatura aqui, ela pode estar muito tensa, né? E aí, esse paciente, na hora de evacuar, ele teve que fazer muita força, e aí acaba causando essa condição. Então, a gente também trata os sintomas ou evitar que isso volte a acontecer, né? Vamos aí atuar um pouquinho na causa. Disfunções sexuais femininas e masculinas. Então, como eu disse, as disfunções é qualquer condição que não está funcional. Aquilo não está funcional, não está acontecendo, não está normal, não está dentro de uma normalidade, então aquilo é uma disfunção. E aí a gente tem algo que chama ciclo de resposta sexual, né? O ser humano, homem e mulher, a gente tem um ciclo de resposta sexual. Legalmente falando, ele é de uma forma linear que acontece ali: desejo, excitação, orgasmo e resolução. O que acontece que
todos esses pontos com excesso da resolução, a resolução é descanso, tá? É aquela fase ali entre uma relação e outra. Nas mulheres dura um tempo menor, nos homens um tempo maior, mas as disfunções, geralmente elas vão acontecer, elas podem acontecer ou elas vão acontecer nos 3 primeiros pontos, que seria ali na parte do desejo, na excitação e no orgasmo. O desejo, a gente trabalha mais um pouquinho voltado ali com a terapia sexual, a gente precisa entender por que essa pessoa não está tendo libido, por que não está acontecendo o desejo nela, então a gente precisa ver. Às vezes a gente consegue tratar esse paciente junto com uma disfunção, com uma outra disfunção em consulta. Às vezes a gente vai precisar de um acompanhamento multidisciplinar. A gente vai precisar de um psicólogo ou de um terapeuta específico para essa pessoa, ou até mesmo de um psiquiatra. Enfim, a gente precisa entender todas as questões, inclusive na fisioterapia, seja na fisiopélvica ou na qualquer outra. Muitas vezes a gente vai precisar de outros profissionais. A gente não consegue atuar tudo sozinho, né? Então a gente precisa dessa ajuda, desse acompanhamento aí multi, para a gente conseguir lidar com esse paciente. Basicamente, a fisiopélvica, ela vai atuar nas disfunções de excitação e de orgasmo, tá? Geralmente são nessas 2 disfunções que a gente vai atuar. Gestação e puerpério, então aqui eu acho que eu não preciso nem me estender muito, porque a maioria das pessoas conhecem a pélvica por conta da gestação. A gestante tem que fazer fisiopélvica. Por quê? Porque do parto normal. Não é bem assim, né? Não é só a gestante que quer ter um parto normal que vai ir para a pélvica. Mesmo porque, lembra, a gente trabalha com prevenção. E na gestação, a mulher é muito propensa a ter o quê? Incontinência urinária. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai prevenir esse assoalho pélvico de não ter uma incontinência urinária durante a gestação e melhorar o pós-parto dessa gestante. Às vezes, a incontinência vem depois do parto, não é por conta da via de parto, tá? Isso é uma outra aula também, a gente consegue entrar em uma outra aula disso, mas, basicamente, a gente precisa fazer o controle desse assoalho pélvico. Existe que tem um peso ali durante 9 meses em cima dessa musculatura. Essa musculatura está enfraquecida e ela vai precisar de cuidados, tá? Então, a fisiopélvica, ela pode ser para a preparação do parto, né? Para evitar lá que aconteça uma laceração na hora que esse neném saia, e para evitar a episiotomia, enfim. Mas, basicamente, a gente quer fazer também a parte preventiva com essa paciente, tá? Endometriose e menopausa. Como eu disse, a endometriose a gente não trata a endometriose, a gente vai cuidar das características, né, das disfunções que isso vai trazer, do impacto de vida que vai dar nessa paciente, e a menopausa a mesma coisa, tá? É muito interessante que a gente tenha aqui, de preferência, um gineco especializado para acompanhamento dessas 2 causas, tanto a mulher com endometriose quanto na menopausa. Uma mulher menopausada, ela precisa de cuidados. E na fisioterapia, uma mulher menopausada, o que ela vai ter, né? Ela vai ter baixa hormonal, então vai estar lá queda de progesterona, queda de estrogênio, tudo isso vai diminuir, como a própria idade já faz isso com o nosso corpo, né? A redução ali das fibras musculares, de uma perda de massa muscular, né? Então, assim, a parte ligamentar vai ficar um pouco mais frouxa, o tecido muscular um pouco mais flácido, a lubrificação vai ser reduzida por conta da baixa de estrogênio, então tudo isso a gente precisa cuidar. A elasticidade desse canal vaginal, geralmente essas mulheres aumenta muito a questão da dor na relação na mulher menopausada, e a incontinência urinária, ela também faz parte de tudo isso, tá? Educação em saúde íntima, eu adoro usar esse título, porque quando a gente usa educação sexual, a gente, ai meu Deus, educação sexual, vai ensinar sexo e não sei o quê. Assim, o sexo, ele entra, sim, mas ele precisa entrar como algo natural na nossa vida, né? Porém, a educação sexual não é falar sobre sexo, não somente falar sobre sexo, não somente tirar dúvidas quanto à relação sexual, quando assim essas dúvidas aparecem, tá? Mas educação em saúde íntima é justamente falar sobre anatomia, sobre o corpo humano, sobre prevenção e sobre diversas coisas aí que pode acontecer,
que não vai acontecer. É extremamente natural, normal, não pode nem normalizar isso, mas é muito comum que as mulheres cheguem no consultório e muitas não conhecem nem a própria vulva, tá? Deixa eu colocar aqui. Nem a própria vulva, né? Então a gente tem aqui, isso é uma vulva, tá? A gente precisa entender que o canal vaginal é só o que tá dentro, tá? Aqui é a vulva, aqui a gente tem os grandes lábios ou lábios externos, tá? Os lábios internos. Aqui a gente tem o clitóris. Aqui a gente tem a uretra. A uretra aqui embaixo. E aqui o canal vaginal, tá? É bem comum que essas próprias mulheres cheguem no consultório e elas falem assim. Aqui, melhorou a minha visão aqui, ó. E aí elas chegam assim, mas doutora, aqui é por onde sai o xixi, né? Não, não é, tá? Aqui é o clitóris. O clitóris é o seu órgão do prazer. Canal vaginal é o canal onde ocorre a penetração e é por onde sai a menstruação. A uretra, ela é esse buraquinho aqui. É esse buraquinho aqui que sai o xixi, tá? Então, assim, isso é educação em saúde íntima. É extremamente importante isso. Uma mulher com anorgasmia, provavelmente ela não tem o conhecimento do próprio corpo, tá? Geralmente ela nem sabe que aqui, o clitóris, é o órgãozinho do prazer, que aqui é o botãozinho do prazer. E o clitóris, ele tem esse tamanho aqui, ó. Ele é um mini pênis, tá? Então, aqui, ó, ele é um mini pênis. O pênis e o clitóris, eles são iguaizinhos, tá? Então, aqui a gente tem a glande do pênis, a glande do clitóris. O corpo esponjoso, o corpo cavernoso, que vai vir aqui do pênis, o corpo esponjoso e o corpo cavernoso do clitóris, tá? E essa parte aqui, essa estrutura, ela tá interna na mulher. Então, a gente vê por fora a pontinha, né? Vê a pontinha. Só que lá dentro, ele tá abraçando o canal vaginal. Então, quanto mais durinho, quanto mais ereto tiver esse clitóris, quanto mais cheio de sangue esse clitóris estiver, mais ele aperta o canal vaginal e mais melhora a sensibilidade da mulher na relação, tá? Doutora, não tenho orgasmo na relação, eu só tenho na masturbação. Exato, porque na masturbação você provavelmente está estimulando o clitóris. Na relação sexual, a penetração está acontecendo e o clitóris está onde? Do lado de fora, ele não está sendo estimulado. Então, assim, importantíssimo. O homem tem cerca de 4.000 terminações nervosas aqui, ó, nessa região. A mulher, ela tem cerca de 10 a 12 mil terminações nervosas nessa pontinha aqui. Ai, por que o homem consegue chegar ao orgasmo e a mulher não? Porque o clitóris, na relação, na penetração, ele vai estar do lado de fora. Então, se você não se estimular, não ajudar com isso daqui, esse orgasmo pode não acontecer, tá? Pode acontecer, mas provavelmente vai ser muito mais difícil de acontecer do que se você estiver estimulando a pontinha do clitóris. Quando a gente fala em educação em saúde íntima, a gente também precisa falar sobre ciclo menstrual, sobre questões hormonais e sobre as disfunções que tudo isso vai trazer no seu corpo, tá? Então, aqui, educação sexual, eu gosto muito de colocar as imagens, colocar ali, como eu já mostrei, acabei de mostrar aqui para vocês, a imagem da vulva, como ela, qual é a parte externa, qual é a parte interna, ó, aqui, ó, canal vaginal, a vagina, ela é só esse tubo interno, ela é o tubo que liga o meio externo, que é esse meio da vulva, com a parte reprodutora, com o útero lá dentro, né? Então, o canal vaginal, ele é isso aqui mesmo, ele é curtinho, ele tem de 7 a 10 centímetros em repouso. Ah, mas entra algo maior ali? Entra, porque a mulher, durante a excitação, o colo do útero suga, o canal vaginal, ele se alonga,
ele se adapta, ele dá uma laceada, né? Essa musculatura relaxa, ele alonga, então assim, ele vai quase triplicar de tamanho para acontecer a relação sexual, né? Então esse preparo de excitação precisa acontecer, que é o que eu mostro nessa figura abaixo aqui, ó. A vagina em repouso, ela um pouquinho maior, ela o triplo de tamanho, ela em repouso de novo. Esse é o nosso ciclo de resposta sexual. Com o corpo da mulher, a vagina vai acontecer isso aqui durante a nossa resposta. Ela tá em repouso, ela vai se excitar, isso aqui vai alongar, vai alargar, vai lubrificar, em orgasmo vai triplicar de tamanho e depois ela retorna ao tamanho normal. Educação sexual precisa se ver, precisa se conhecer, precisa se olhar. Então, assim, nas minhas consultas eu tenho um espelhinho e a paciente vai se ver, ela vai se olhar, eu vou mostrar tudo para ela em consulta. E aqui, como eu já demonstrei para vocês também nos meus objetos anatômicos aqui, pênis e clitóris, eles são iguais, tá? Eles têm as mesmas estruturas, inclusive em nomes. Eles só são, né, o pênis maior e o clitóris menor. Terapia comportamental, tá? Então, quando a gente fala em terapia comportamental, a gente está falando em orientações, em treinamento vesical também. Um paciente que faz xixi 10 vezes da noite, eu vou dar uma exagerada aqui, tá? Esse paciente, ele vai no banheiro uma vez no dia, ele lembra de ir no banheiro na hora do almoço, mas ele também não toma água nenhuma. Aí ele chega em casa à noite, ele bebe 2 litros d'água. E aí ele vai dormir e ele acorda 10 vezes para ir no banheiro. Esse paciente, ele não tem uma qualidade de sono legal, ele tem uma qualidade péssima de sono, porque a gente precisa dormir pelo menos aí uma média de 8 horas na noite. E por quê? Será que ele está com alguma disfunção? Eu acho que é uma troca de hábitos que ele precisa fazer, né? Esse paciente passa muito tempo sem beber água durante o dia. Basicamente, a bexiga dele é como se ela tivesse mudado o horário de funcionamento. Na hora que ele está acordado, a bexiga não está funcionando, e na hora que vai dormir, ela começa a funcionar. É uma troca de hábitos, uma troca de comportamento. Então, isso a gente vai trabalhar com o paciente também, tá? Hábitos de sentar, por exemplo, aqui no vaso sanitário. Então, a gente tem a maneira correta de sentar, né? Quando o joelho aqui, ó, tá próximo ao peito, de 35 a 45 graus. Aqui o reto, ele fica numa posição melhor de saída aqui do bolo fecal, né? Então, tudo isso daqui a gente vai ensinar para esse paciente. Bem, gente, eu acho que eu falei um pouquinho demais. Eu sempre me estendo, porque quando eu começo a falar aqui da profissão, eu vou embora. Eu vou tentar dar aulinha separada, espero que vocês tenham gostado dessa. Essa aqui é uma entrada, um pouquinho de tudo que a gente faz, e depois eu vou entrar em especificidades, tá? Se vocês puderem comentar, colocar dúvidas aqui, que daí eu posso ir trazendo nos próximos vídeos. Espero que todos vocês tenham gostado. Eu gosto muito dessa frase, que ao tocar uma alma humana, seja apenas uma alma humana, de Carl Jung. Eu uso essa frase desde lá do meu TCC, e eu acho que ela tem tudo a ver com a nossa área, com essa área de atuação que é a fisioterapia, né? Porque a gente precisa pensar no outro, né? Essa empatia pelo outro, ela é muito forte na nossa área. Aqui estão as minhas redes, então, meu WhatsApp, meu Instagram. Eu tenho uma página que é a Ortopelve, que está começando agora também. Logo, logo a gente está colocando mais coisinhas por lá. Eu vou trazer mais novidades para vocês. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada pela atenção e até mais.